A mesa hoje à noite está composta. À minha esquerda, Rejane Ferreira, que fará a prece inicial. À minha direita, Moisés, trabalhador da casa, fará o uso da palavra da noite de hoje, com o tema Elementos gerais do universo. E eu que vos falo, Vitor, trabalhador da casa. Vamos por aviso. A casa oferece todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, a sopa. Campanha do quilo aos domingos. Amanhã será aqui na Vila Popular. Estudos nas segundas e terças-feiras, a partir das 7 horas da manhã. A casa também pede doações de livros. A casa também pede doações para a gestante, no caso enxoval. Qualquer coisa, falar com Maria. Vamos à leitura do livro Pão Nosso. Item 78, segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 13. Para quem vive segundo a carne, isto é, conformidade com os impulsos inferiores. A estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos e limitação serve a fantasma inicente, cérebro esmagados pelas noções negativas. Encontra-se com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esboçar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com as bênçãos do amor, porquanto, em face de apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são menos acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor benfeitora, a convencedora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço às semelhantes representa para humilhação. Nunca perdoa, não se sabe renunciar, dói-lhe cedor em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque hora renovadora soará sempre, e se fugiu à atmosfera da imortalidade. Se asfixiou às melhores aspirações da própria alma. Se escapou ao exercício salutar do sofrimento. Se fez questões de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Passa a palavra agora ao nosso irmão Moisés, que fará o uso da prece. Me desculpe. Vou passar para a nossa irmã para fazer a prece de inicio. Está com vontade que eu fale mesmo, né, rapaz? E eu não estou. Boa noite, as irmãs, encarnados e encarnados, que se protegem de nós. Elevar nosso pensamento a Deus e agradecer. Senhor Deus, gratidão por este momento, por que estamos aqui, unidos e reunidos em teu nome, para mais uma aprendizado da tua
faça de amor e oração. Dá esforço suficiente, Senhor, para abrandar os corações que ainda se encontram endurecidos. Vai a nossa mente e ouvido a capacidade ideal para captar os frutos e criar louvores. Nos amado, Pai divino do Pai, derrama sobre cada um de nós tua paz, tua bênção, tua luz e teu amor. Assim, Senhor, serve da tua presença aqui entre nós e faça parar para os irmãos que já feitos levar para a noite de hoje. Que esse seja o Pai. Que assim seja. Com a interrogativa da prece da nossa irmã, está dado por início a reunião pública da noite de hoje. Agora sim, passa a palavra para o nosso irmão Moisés, que fará o uso da palavra Livro dos Espíritos, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, questões 25, 26 e 27. Querido amado, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que a doce paz do nosso irmão maior esteja sempre presente em nossas vidas. Boa noite. Boa noite. Vamos tentar realizar esta noite uma conversa cheia de harmonia, de sintonia, conosco, encarnado, e com os nossos irmãos desencarnados. Porque há necessidade disso. Hoje não seria o dia de eu estar com vocês. Mas nada é por acaso. Cássio, que iria conversar com vocês, ligou para mim bem em cima e disse: Painho, eu estou aqui, estou viajando e não posso ir, dá para o senhor ir? Eu disse: fala com Betânia, aquela agonia terrível. Terminei estando aqui. E vamos começar a conversar. Isso é o princípio do Livro dos Espíritos que nós estudamos e que é necessário que estudemos cada vez mais. Porque a cada estudo sempre há questionamento. É o diferencial da doutrina dos Espíritos para as demais. É que há necessidade de questionar sempre. Eu estava em casa uma certa feita e um amigo mandou para mim a seguinte missão: não existem colônias espirituais. Na codificação não fala sobre colônias espirituais. Eu disse: meu Deus, como é que vai ficar as obras de André Luiz? Então me forçou a quê? A estudar. Voltei a estudar. E nesse contexto eu mandei a resposta para o amigo: existe. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta tal, está lá no Livro dos Médiuns, está lá na Gênese. Então a doutrina dos Espíritos me faz isso, nos força a estudar. Porque se você não estuda, se você não questiona, você não tem uma fé raciocinada. Você tem aquela fé falsa. Nós temos que ter uma fé segura. E hoje é elementos do universo. O que é que nos importa saber isso? O que é que nos importa saber sobre fluidos universal, sobre matéria, sobre espírito, sobre massa? Será que tem alguma coisa que nos importa isso? Lógico que nos importa.
Porque a doutrina dos espíritos tem que andar paralelamente com a ciência. Nós não podemos abolir a ciência da doutrina. Porque o codificador da doutrina dos espíritos era um astrofísico, ou melhor, astrônomo, sabia de astronomia, era um físico. Então é necessário que conheçamos as coisas, que tentamos aprender. Mas antes de começarmos, eu já vou falar na ciência aqui. No final a gente faz a reflexão. Alemanha, início do século XX. Durante uma conferência com vários universitários, um professor da Universidade de Berlim desafiou seus alunos com esta pergunta: Deus criou tudo? Um aluno respondeu com grande certeza: sim, ele criou. Deus criou tudo? Perguntou novamente o professor. Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor indagou: se Deus criou tudo, então Deus fez o mal, pois o mal existe. E partindo do preceito de nossas obras, são um reflexo de nós mesmos. Então, Deus é o mal. O jovem ficou calado diante de tal resposta. E o professor, feliz, regozijava-se de ter provado mais uma vez que a fé era uma perda de tempo. Outro estudante levantou a mão e disse: posso fazer uma pergunta, professor? Lógico, foi a resposta do professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? Lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? Com uma certa imponência, o rapaz respondeu: de fato, Senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. O calor é o que faz com que este corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir. Mas o frio não existe. Nós criamos esta definição para descrever como nos sentimos se não temos calor. Foi a primeira resposta do aluno. Realmente o zero absoluto não existe, onde cessa todos os movimentos das moléculas, não existe. Por mais frio que exista, as moléculas ainda se movimentam. E existe a escuridão? Continuou o estudante. O professor respondeu temendo a comunicação do estudante: existe. O estudante respondeu: novamente comete um erro. Senhor, a escuridão também não existe.
A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz pode se estudar, a escuridão não. Até existe o prisma de Nichols para decompor a luz branca nas várias cores de que está composta. É aquilo que nós chamamos de disco de Newton. Você bota as cores do arco-íris, gira e fica uma única cor resultante, que é a cor branca. Continuou. Um simples raio de luz, as trevas ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Como pode saber quão escuro está um espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço. Não é assim? Escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. Então, o frio não existe, a escuridão não existe, segundo a explicação desse jovem. Finalmente, o jovem perguntou ao professor: Senhor, o mal existe? Certo de que, para a questão, o aluno não teria explicação. O professor respondeu: claro que sim. Lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos estupros, crimes e violência no mundo todo. Essas coisas são do mal. Com um sorriso no rosto, o estudante respondeu: o mal não existe. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. E o mesmo dos casos anteriores, o mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. E não é com a fé ou com o amor que existe, como existe o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. É como acontece com o frio, quando não há calor, ou a escuridão, quando não há luz. Por volta dos anos 1900, este jovem foi aplaudido de pé. E o professor apenas balançou a cabeça. Permanecendo calado, imediatamente o diretor dirigiu-se àquele jovem e perguntou: qual era o seu nome? E o jovem respondeu: Albert Einstein. Falar em Albert Einstein, nós conhecemos a teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade restrita. Que Einstein trabalha com uma expressão bem simples, que é conhecida por todos nós, que é E igual a mc ao quadrado. É a energia relativística, m é a massa e c é a velocidade da luz elevada ao quadrado. O que é que ele quer dizer com isso? Que toda massa em repouso é energia. A energia é massa e massa é energia. Então, que contribuição Einstein dá à nossa doutrina, a doutrina dos espíritos? Na primeira pergunta, entre energia e matéria. Como é que nós percebemos ou tentamos conhecer os espíritos? Na pergunta de número 23 do Livro dos Espíritos e na pergunta de número 76 do Livro dos Espíritos. Vamos para a pergunta de número 23. Quem estuda, quem lê, percebe. O que é o espírito? Observe.
que nessa pergunta espírito é com E minúsculo. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Pergunta de número 23. Vamos para a pergunta de número 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Espírito com E maiúsculo. Há um diferencial. Uma questão de espírito individualizado e espírito num contexto geral. Aqui está a pergunta. Pode dizer-se que espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Começamos a conversar sobre a pergunta que me fizeram. Se existe colônia espiritual. Está aqui na pergunta 76. Princípio inteligente que trabalha em outros mundos, que existe em outros mundos. Pluralidade dos mundos. É isso que nós temos que ver. É isso que nós temos que questionar. Porque às vezes a gente lê, faz a pergunta, mas não entende a diferença de um é para o outro é. O que é espírito? Princípio inteligente do universo. O que é espírito? Princípio inteligente que povoa o universo. Não precisando deste mundo material. Então são o quê? As colônias espirituais, onde eles povoam e se comunicam conosco dentro do contexto físico. Porque o que é física? É ciência que estuda as leis naturais. O que é espírito? É o comportamento natural. Então a física nos ajuda a entender melhor o que é o espírito e a comunicação deste mundo onde eles estão conosco, seres encarnados. De várias maneiras. Entre o espírito e a matéria está o que nós chamamos do fluido cósmico universal. Eles trabalham com esse fluido. Não é o perispírito, é o fluido que há, onde eles trabalham conosco. Não é à toa que o nosso irmão Kardec começou a doutrina dos espíritos por um movimento fenomenológico de uma mesa que girava, que gravitava. Ele descobriu que ali existia alguma coisa inteligente naquela comunicação. É este mundo. A necessidade da matéria. Ora, nós somos o quê? Matéria. Porque somos massa, quantidade de matéria. Matéria é átomos ou partículas ao qual pertencemos. A quântica explica isso. Nós somos massa, porque massa é a quantidade de matéria. É aquilo que você consegue com a intensidade não é pesar. Nós erramos muito. Eu vou me pesar, não. Eu vou medir a minha massa, porque você vai medir a quantidade de matéria que pertence. O espírito precisa ou não precisa desta matéria, desta massa? Precisa. E como precisa, mesmo antes de Kardec, já havia as comunicações deste mundo fora do corpo, deste mundo material, com os nossos irmãos. Só não sabia pedagogicamente era colocar essas comunicações. Kardec veio justamente para nos provar, dentro da física, dentro da química, que isso é possível. Como é que se dá essas comunicações com o espírito e o ser encarnado, ou de espírito para espírito? No contexto físico, através de ondas eletromagnéticas. Elas funcionam. Se eu bater aqui na mesa, a
A pessoa que está lá no fundo consegue escutar, porque aí vai haver um comprimento de onda e a frequência. A física nos explica isso. A constante de Planck nos explica isso. A teoria da relatividade nos explica de outra forma que energia é matéria. Então o espírito é uma energia sutil. Que mais lá adiante, no Livro dos Espíritos, na questão 602, 603, não me lembro, dizendo que matéria, ela é quintessenciada. É sutil. Então o espírito é uma matéria, segundo a teoria da relatividade. Tudo que nós trabalhamos, que nós traçamos é matéria. Agora, não confundir esta matéria com esta massa bruta ao qual nós somos, com o espírito. A necessidade do espírito ocupar esta matéria. A necessidade do princípio inteligente desse espírito atuando nesta matéria. A necessidade do trabalho do fluido cósmico universal através da eletricidade ou do eletromagnetismo entre o espírito e a matéria. E nós temos isso no nosso dia a dia. Porque somos espíritos encarnados. E essa comunicação é presente em nossas vidas. Então eu questiono muito a questão de espírito, de matéria, mas eu tenho que estudar. Eu não vou acreditar por acreditar. Eu tenho que estudar. E a minha base de estudo é a ciência. A minha base de estudo é saber o que é eletromagnetismo, o que são ondas eletromagnéticas, como elas se processam, o que são pulsos, o que são fótons. A necessidade de que eu aprenda cada vez mais para ficar com minha fé firme, acreditando que o Espírito é o ser inteligente que povoa todo o universo. Porque se eu não acreditar, não me adianta estar dentro desta casa ou de qualquer outra casa espírita. Acreditar é preciso que você tenha razão, é preciso que você questione. Há um palestrante espírita que eu estou acompanhando, que ele me força a barra para que eu vá estudar. Porque o questionamento que os fazem é de uma complexibilidade incrível. Aí eu acompanho e digo, meu pai do céu, eu vou ter que ver. Veja, eu vou ter que ler, eu vou ter que procurar. E eu também aconselho que vocês estudem e acompanhem esse palestrante espírita, que é um pesquisador da doutrina, que chama-se Elias Moraes. Pouquíssimos espíritas conhecem esse homem. Conhece Divaldo, conhece Haroldo, mas Elias Moraes é um pesquisador da doutrina espírita. Clóvis Nunes é um pesquisador da doutrina espírita. E todas essas criaturas que são pesquisadoras nos forçam o quê? A estudar. Principalmente esse começo dos princípios elementares do universo. De como ele foi formado, de como ele foi criado. Lá na pergunta 35, 36, fala assim moléculas. Então a doutrina dos espíritos nos obriga a entender o que é molécula. Nos obriga a entender o que é matéria. Nos obriga a entender o que é espírito. Eu não vou simplesmente acreditar por acreditar. Fazemos parte de uma doutrina dos espíritos que nos faz questionar, que nos faz acreditar naquilo ao qual estamos estudando. Ou será que nós não acreditamos nas comunicações mediúnicas que há entre o mundo espiritual e o ser encarnado? Por que é que nós não questionamos por que os irmãos que se aproximam de nós estão muito densos, nos dá aquele recado de sofrimento? Por quê? O bom é você sempre saber o porquê.
Por que vem um suicida? Por que vem uma mulher que foi estrupada e morta no estupro? Por que vem uma mulher que abortou e o filho está o perseguindo? Porque eles estão na mesma densidade nossa. Eles ainda estão muito matéria. Ainda estão muito ligados a este plano espiritual. O comprimento de onda é muito curto entre nossa dimensão e a deles. Se o comprimento de onda é muito curto, a frequência é muito longa. Porque o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. E onde é que estão os espíritos com esse comprimento de onda bem distante de nós? São espíritos superiores, vamos dizer assim. São espíritos de um grau mais elevado. Que para que nós nos comuniquemos com ele, é necessário que tenhamos uma densidade pequena. Observe que eu estou falando tudo aqui em termos de física. Tem uma densidade pequena. A densidade é diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior a densidade. Então, se nós temos a mesma densidade de espíritos que estão próximos, é porque esses espíritos são muito matéria. Desprende-se dos bens materiais e parta em paz. Está lá no Evangelho, quando Jesus diz, desprendimento das riquezas. Porque sabe que nós, que somos muito ligados à matéria, aos bens materiais, permanecemos muito tempo e por um bom tempo nessa região ao qual estamos, ao qual chamamos de espíritos sofredores. Não são sofredores, são espíritos que necessitam de ajuda para se libertar daquilo que eles criaram enquanto encarnaram. Então a pergunta dos espíritos está justamente relacionada nisso. Daqui a pouco nós vamos ler. O que é que nós somos? O que é que nós somos enquanto espírito encarnado, enquanto matéria? Nós somos energia. Por você ser energia, passa um fluxo por você de uma corrente elétrica. Você forma campos elétricos e campos magnéticos, que aí é onde nós estudamos o campo eletromagnético, formado por campo elétrico e campo magnético. Somos nós. E quem é que está nos ajudando? Quem é a outra energia sutil ao qual nós percebemos nas comunicações mediúnicas de várias formas? É o espírito. É o ser inteligente que povoa todo o universo. Eles estão aqui. Alguém consegue vê-los. Ter a vidência de vê-los. Vidência é ver o que está acontecendo ao seu espaço. Outros conseguem ver mais de distante, é a clara evidência. Isso nos dá a ideia de fótons, de luz. Não, o espírito é uma centelha luminosa. Luz. O que é luz, gente? É energia. Voltando à teoria da relatividade, Albert Einstein diz o seguinte, que uma pedra de 1 grama, veja o quanto ela produz energia. Uma pedra de 1 grama é capaz de iluminar uma casa com 10 lâmpadas de 100 watts. É igual a mc ao quadrado. Todo aspecto da ciência ele é evolutivo. Todo ele. Einstein não chegou a isso se não precisasse a teoria newtoniana. Aquele que desencarnou agora há pouco, que pesquisa os buracos negros, a teoria das cordas, nos ajuda muito dentro da doutrina. E Kardec, no que é o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo é filosofia
ciência com consequências religiosas. Porque temos o Evangelho. Por que é que nós não afirmamos que é realmente uma religião? Porque não tem dogmas, não tem altar, não tem velas. Então temos consequência religiosa. Quando a ciência, quanto mais a ciência procurar explicar os fenômenos espíritas, melhor para a gente. Porque se você perguntar a alguém de outra religião, vamos dizer assim, olha, a ciência, não quero saber da ciência. Pois nós devemos querer saber cada vez mais. Porque há necessidade do aprendizado e da explicação. Clóvis Nunes, ele trabalha com a transcomunicação. A transcomunicação precisa de som, física, precisa de imagem, física. E Clóvis Nunes consegue trazer o mundo espiritual para a nossa vida. Tudo no aspecto da ciência. Segundo Clóvis Nunes, ele diz que vai haver um período que não vai mais ter tanta necessidade de médiuns, porque a comunicação será direta e aberta. Então esses materialistas, ao qual esse professor aqui, vai deixar de existir. Porque o mundo espiritual existe. Eles se comunicam conosco através da ciência, através da física. É a melhor forma que deve haver essa comunicação. Quando a gente fala em sintonia, é porque estamos naquela mesma frequência daquele espírito que está conversando conosco. Para que isso aconteça, é necessário que estejamos em harmonia com este mundo espiritual. Como nos faz bem saber isso? Como nos faz bem, cada vez mais que vamos estudar, pegar um livro que não seja espírita para entender melhor. Porque se ficarmos arraigados só à codificação, não sairemos dela. Eu fui dar uma conversa com os irmãos do Maria de Nazaré sobre dia de finado, adoração aos mortos. Está aí a pergunta no Livro dos Espíritos. Eu pesquisei, fui pesquisando e descobri o livro tibetano dos mortos. Impressionante, que é idêntico às perguntas do Livro dos Espíritos. Então, há necessidade do aprendizado. Porque há espírita que fala codificação. Não. Há outros livros que nos servem para aprender, para questionar mais, para termos melhor discernimento. É essa a necessidade que façamos. Nós não devemos só ficar em uma leitura. Se vocês perceberem direitinho, eu não costumo falar sobre André Luiz, sobre Emmanuel, porque eu já conheço. Eu preciso falar daquilo que eu não conheço. E trazer para todos, inclusive para mim, um pouco do que eu aprendi. E quem é que deve nos ensinar mais sobre o Espiritismo, sobre a doutrina dos Espíritos? O que Kardec pesquisou, o que Cristo pesquisou? Os orientais. É essa a necessidade. Então vamos para a pergunta do Livro dos Espíritos. Tudo que eu falei está dentro da questão, tá certo? Pergunta de número 25. O espírito independe da matéria, ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar. O espírito independe da matéria? A resposta: são distintos, mas é necessário a união
do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. E dentro desta pergunta eu questiono mais ainda. Será que o espírito sem a matéria é inteligente? Será que o espírito sem a matéria é inteligente? É. Está na pergunta 23. Está na pergunta 76. Ser inteligente. A matéria é o veículo para esse espírito onde ele usa a sua inteligência e trabalha com ela para a sua evolução. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Por espírito entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designada por este nome. Esta união é igualmente necessária, mas lógico. Como é que esse espírito vai evoluir se ele não tem esta matéria ao qual ele possa estar com ela e crescer? O que é que nós somos? O que é que nós somos? Espírito encarnado. É o que chamamos de alma. Não é? A alma que está nesta matéria tem que evoluir. Já passou por vários processos de reencarnação e encarnação para aprender cada vez mais. Isso nós chamamos de justiça divina. É o que nós somos. Então o espírito sempre tem a necessidade da matéria. Pergunta número 26. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Veja a relação. O que é que nós usamos constantemente que nos ajuda às comunicações com o espírito ou a comunicação mesmo com o encarnado? O pensamento. Pode. O pensamento. E o que é o pensamento? São fluxos de ondas eletromagnéticas que nós levamos à distância. Dependendo do grau em que você se encontre, como você está, você pode levar esse fluxo de ondas eletromagnéticas à distância infinita, vamos dizer assim. Que é um infinito bem distante. Como? Como isso pode acontecer? Eu vou explicar. Eu fiz um tratamento pelo Tupiara. Conhecem o Tupiara? Tenda de Tupiara, no Rio de Janeiro. Interessante. Eu coloquei meu nome, endereço, e-mail, telefone, tudo que eu tinha direito. Disse o problema, aí eles dizem, vou mandar a resposta. Aí manda a resposta. Porque se der para fazer o tratamento, eles fazem. Se não der, eles também dizem que não podem fazer. A sua cirurgia será tal hora, tal dia, você faça e mostra um ritual. Compre rosa vermelha, tome um banho de rosa vermelha com sal grosso, coloque água fluidificada, faça uma prece para o médico que vai lhe operar, que ele manda até o nome do médico, e faça uma prece para Bezerra de Menezes, que faz parte da equipe médica. E deite-se. Aí diz tudo lá, lençol branco, aquela coisa toda. Que eu acho que isso aí já é. Mas eu fiz. Primeiro, por que eu fiz? Porque eu senti a necessidade de fazer a cirurgia. Segundo, acreditar que à distância eles vão se comunicar comigo e vão fazer o trabalho. Terceiro, a realização do processo. Então veja como trabalhou o pensamento daqueles médios para comigo naquele dia, naquela hora, lá no Rio de Janeiro.
E eu os recebi. Porque a cirurgia era de 11 horas, me deu um sono, era 10 minutos, 11h12, 11h14, eu me acordei. E me acordei com uma dor no braço terrível, parecia que tinham mexido comigo. Mas existe? Existe. São ondas eletromagnéticas que trazem esses espíritos para trabalhar conosco. Está aí os espíritos. O que são os espíritos? Princípio inteligente que povoam todo o universo, não no mundo corpóreo. E como é que eles se comunicam? Através de ondas eletromagnéticas, através de densidade, de tudo que você imaginar no contexto da física. Uma outra bem interessante. Eu tenho um amigo que é presidente dos trabalhadores de última hora. Ele conta essa história e você fica até dizendo a mentira desse cabo. Eu sou testemunha do problema dele. Sou testemunho da reação que ele teve, da melhora que ele teve. Este amigo, ele não conseguia nem levantar um copo. Se ele levantasse um copo, ele cansava. Se ele pegasse uma colher, cansava. Foi internado às pressas no Procap ali. E o médico reuniu a família e disse: olha, fulano de tal tem 90% para não viver, porque ele tem vários coágulos no coração, que chama-se de aneurisma cardíaco. A esposa dele comunicou-se com o Tupiara, sem dizer a ele. O Tupiara mandou a resposta para ela, dizendo o dia que ele ia fazer a cirurgia, a hora, parará. Coincidentemente, a hora que ele ia fazer a cirurgia foi a hora que ele ia fazer o exame. Chegou a hora do exame. Ele entrou na sala para fazer um exame. Ele conta. E viu vários médicos na sala. E um deles meteu a mão no peito dele e enxugou assim, depois botou no peito dele de novo. Ele disse que não sabe o que foi. E quando ele saiu, ele disse assim para a moça: por que tanto médico? A moça disse: tanto médico? Só tem eu, você e o técnico. Ele foi para a sala, para o quarto. No outro dia ele estava sem máscara de oxigênio, sentado na cama e rindo. E o médico chegou: não, você vai ter que se deitar, você vai se operar. Ele disse: não, não quero mais me operar, eu estou bom. Mas não existe esse tratamento? Existe. Mas o que é necessário para que ele realize-se? Que você acredite. Que você esteja em contrito com Deus e com a espiritualidade amiga, para que haja essa sintonia entre ele e este mundo espiritual, entre você e este mundo espiritual, e realize o tratamento. E realizar através de quê? Do pensamento. Essa é a pergunta número 26. A pergunta número 27. Haveria sim dos elementos gerais do universo, matéria e espírito? Haveria não. Há. A necessidade que haja o espírito e a necessidade que haja a matéria. A necessidade que esse espírito trabalhe com essa matéria. E nesse intervalo entre os dois, há o que nós chamamos de fluido cósmico universal. Porque o espírito trabalha com esse fluido. Então, há necessidade disso. A resposta, sim, acima de ambos.
se distingue da propriedade especial. Se fosse simplesmente matéria, não haveria espírito. Estou resumindo. Então nós sabemos que há necessidade da matéria e do espírito nesse fluido, para que haja esse fluido cósmico, que haja o trabalho. A pergunta 27A. Seria esse fluido que designamos por eletricidade? O que é que nós somos? Energia pura. Quando você vai fazer um exame de sangue, o que é que o médico lhe pede? Ferro, alumínio, zinco, são compostos puramente elétricos. Então nós somos energia pura. Então, se somos energia pura, nós produzimos campos elétricos através de corrente elétrica e campos magnéticos através de correntes magnéticas. Nós trabalhamos com isso todos os dias. Demos vários exemplos de tratamento espiritual à distância. Nós temos nesta casa o fluido que é aplicado ali, é uma equipe espiritual trabalhando na obtenção de resultados. Não é do imediato, mas eles acontecerão. Eu conversando com uma amiga no mercado da Encruzilhada, até hoje mesmo, ela disse: Moisés, olha, eu tinha um problema nos olhos, terrível, eu estava ficando cega. Tinha uma injeção que custava R$3.000 para aplicar nos meus olhos. E eu fiz tanto tratamento pelo Tupiara, fiz uns 20, que toda vez que eu fechava os olhos, eu via um bocado de coisa dentro dos meus olhos depois do tratamento, como se estivesse aplicando laser. Ela hoje nem óculos usa. Quer dizer, a necessidade de conhecermos isso. Agora, para que conhecermos e termos do acreditar, é necessário que estudemos. Que isso tem possibilidade, não, isto acontece. A transmissão de pensamento através de ondas eletromagnéticas acontece de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado. Vai haver um período que, se Deus quiser e a espiritualidade assim permitir, que nós vamos passar para este mundo de regeneração ao qual se fala tanto, e vamos nos comunicar com os nossos irmãos telepaticamente, porque não haverá mais o mal em nossos pensamentos. Então, há necessidade de aprendermos cada vez mais isso. Agora, o acreditar tem que estudar. O acreditar, você tem que conhecer o que é um campo elétrico, é um campo magnético, que são forças eletromagnéticas. Não quero que ninguém seja físico, mas estudar um pouquinho. Porque há necessidade do aprendizado. Não acreditar por acreditar. Então, tudo isso que eu falei, nas próximas haverá complementação. A 35, 36 e 37 vai falar sobre moléculas. Aí você vai pegar o que para estudar isso? O livro dos Espíritos, a Gênese, e vai pegar um livro de física, para realmente estar composto ou completo do Espírito. Quem viria hoje dar essa palestra a vocês era Cássio. Talvez não fosse do meu jeito, porque eu estudei física e sei mais ou menos da coisa, né? Mas ele mostraria aí slide, seria bem melhor. Porque o entender da questão da ciência é necessário que se explique dentro da ciência. Novamente eu afirmo e continuo a dizer: há outros livros que nos sustentam no que nós estamos estudando. Clóvis Nunes, em uma das suas palestras, ele disse uma coisa que eu não sabia. Eu tive que estudar. Quando ele disse: o livro mais antigo não é a Bíblia. O livro mais antigo do mundo é o Mahabharata. Sabe quantas vezes eu sabia disso? Nenhuma, mas fui estudar o Mahabharata. Fui ler. Não consegui, porque é muita coisa. Mas do Mahabharata surgiu o hinduísmo, surgiu o islamismo, surgiram várias
religiões. Muito mais antiga do que a Bíblia. Então, tudo que mandarem para vocês, não fechem os olhos. Estudem. Porque nós avançamos no estudo. Nós evoluímos no estudo. Falamos o que sobre ele? Hoje, espírito, matéria e massa. O que é que tem a ver com a doutrina dos espíritos? Tudo. A coincidência entre espírito ser matéria e espírito ser massa quintessenciada. Trabalhando dentro da teoria relativística. Se eu fosse trabalhar aqui na constante de Planck, no comprimento de onda, na teoria da relatividade, passaríamos a noite e não entenderíamos nada. Só simplificando, há muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas, a comunicação conosco todos os dias. Em uma dessas moradas, os Espíritos se comunicam conosco para nos orientar, para nos ajudar. E para isso nós temos as nossas reuniões mediúnicas, que fazem essa comunicação, principalmente desses Espíritos que estão na mesma densidade nossa, que ainda estão muito ligados à matéria. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude cada vez mais a compreender o mundo dos Espíritos. Muita paz e muita luz a todos. Oremos. Que possamos, em um só pensamento, fazer a oração que o nosso Pai maior nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem te ofendido. Não deixei cair em tentação. Livre-me de todo mal. Amém. Está dado por encerrado a doutrinária da reunião pública da noite de hoje.